Muito bem, hoje a gente vai trabalhar as zonas climáticas, tá? E aí eu preciso da atençãozinha de vocês, para que vocês não percam o foco, tá? Para que vocês não percam o... Porque esse assunto é a continuação do outro, tá? Então é importante que vocês prestem muita atenção. Página 54 do livro de geografia de vocês. Nós vamos fazer o link hoje em 2 momentos. Na hora que cair a transmissão, vocês entram no mesmo link, tá? Vamos lá para as zonas climáticas, beleza? Olha só, a gente já sabe, desde lá do 3º ano, vocês já estudaram, que a Terra ela faz movimentos, né? Movimentos circulares. São os movimentos de rotação e os movimentos de translação, tá? No caso do movimento de rotação, no qual ela gira em torno dela mesma, e por isso toda a face da Terra recebe luz solar. Então, o Sol ele está ali parado, tá? E a Terra ela começa a fazer movimentos rotatórios em torno dela mesma. Então, por conta desses movimentos, ela começa a receber Sol, dependendo da parte que ela está virada para o lado do Sol, né? Então, vocês observam a imagem aí que quando uma parte da Terra está virada para o Sol, a outra está escura, ou seja, está noite. E depois de 24 horas ela faz esse giro novamente, né? E vice-versa, isso acontece. Nós chamamos aí o movimento de rotação. E por conta desse movimento, e outra questão também, a questão da posição, que ela fica meio inclinada, a radiação do Sol ela não é uniforme, ou seja, ela não é igual em todas as partes da Terra. É bem certo que alguns lugares vai pegar mais sol, outros um pouquinho menos e o outro bem pouquinho vai receber aí os raios solares. Observe aí nessa imagem que vocês percebem bem que no meio, ó, onde tem essa linha do Equador, aqui a linha vermelha, a incidência de sol aqui nessa região ela é bem maior, tá? Devido a esse formato geóide aí que a Terra tem, faz com que a distribuição solar não seja igual em todas as regiões da Terra, tá? Então é isso que a gente vai aprender hoje, essa posição do Sol, dos raios solares incidindo sobre a Terra, ok? Vamos então para o próximo slide. Vocês estão lembrados também, vou logo aproveitar esse slide, que a gente falou sobre... Tia, qual é a página? 54. 54, tá? 74. Aí a gente falou também sobre os meridianos e sobre os paralelos, né? Nesse caso aqui na tela de vocês estão olhando os paralelos, tá? O principal, a linha do Equador, que a gente já falou. Aí os outros paralelos principais, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. São os paralelos principais no qual se dá também aí a definição de clima, tá? De clima e de radiação solar sobre esses paralelos. Vamos continuar então. Olha só, 5 zonas térmicas por conta dessa radiação solar, tá? Por causa dessa diferença na radiação solar, os estudiosos eles dividiram a Terra em 5 zonas climáticas. Então, vocês observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 radiações solares, né? Então, nessas 2 regiões aqui da ponta, de cima e a de baixo, a radiação solar ela é bem menor, tá? Nessas outras 2 aqui,
ela é um pouco maior e nessa aqui do meio ela é bem mais forte, tá? A radiação solar é bem mais forte, tá? Então eles dividiram as 5 zonas climáticas que estão aí ligadas entre um paralelo e outro, tá? Entre um paralelo e outro, eles denominaram aí uma zona climática. São 5 paralelos os principais. Então, entre cada um desses paralelos, nós temos uma zona climática. Vamos lá. As zonas climáticas são zona tropical ou intertropical, zona temperadas, essa apresenta no norte e no sul, tá? Que ocorre também nas zonas polares. A zona tropical, ela é só uma, porque ela fica ali bem na linha do Equador, onde divide a Terra em dois, que a gente já falou, né? Em duas partes. Então, a zona tropical, ela é só uma. Já as zonas temperadas, nós vamos ter uma na parte norte e uma na parte sul. E as zonas polares também, são os extremos, lá onde estão os polos. Uma na zona, uma no norte e uma no sul. Tá? Então, elas são 5 zonas, mas elas têm a tropical, nós temos 2 zonas temperadas e 2 zonas polares. Tá? Como é que são as zonas polares? Os raios solares nessa zona atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são as mais baixas da Terra, justamente onde estão os polos, tá? Uma grande quantidade de gelo existe nesses polos por conta dos raios solares não incidirem de forma completa nesses polos, nessas zonas, tá? Então, a gente tem uma zona polar no norte, que fica lá em cima do globo, e uma zona polar no sul, tá? Então, aí nós temos 2 zonas polares. As zonas temperadas. Como é que são as zonas temperadas? As zonas temperadas, os raios incidem à superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical. Desse modo, as temperaturas são mais amenas. Então, ela fica ali no meio termo, entre a tropical e entre as polares, tá? A zona temperada. Acho que por isso que ela recebeu esse nome, né? Porque você sabe que tempero equilibra a comida, né? Então, nem pode ter muito sal, nem pode ter pouco sal. Então, essa zona temperada, ela fica ali no meio termo entre as zonas polares e a zona tropical. A zona tropical, áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície. O fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta. Então, na zona tropical, a gente recebe muita luz solar. Então, os países que estão dentro dessa zona, eles são mais quentes. Vocês já ouviram uma música que diz assim, moro num país tropical? Pois é, o Brasil ele está dentro dessa zona tropical. Vocês vão ver na imagem mais na frente. Por isso que a gente tem muito bem definidas as nossas estações do ano. A gente tem frio, a gente tem calor, né? Frio que eu falo assim nem tanto, né? Principalmente quem mora aqui mais no meio do país, a gente recebe muito calor. Então a nossa região é muito quente, Tia, tá? Oi, Dá. tia, Pode falar. aqui é um país tropical, certo? É. Mas pra cá é dificilmente fazer muito frio. Faz muito frio mesmo. Pra ir pro São Paulo. Deixa eu te explicar. A nossa zona ela é tropical, a gente recebe muito calor, tá? E, por conta disso, nós temos as estações do ano também muito bem definidas. Então, quando é inverno, é frio, quando é verão, é calor. Só que tem regiões no país, no Brasil, por exemplo, a região sul, por ela estar mais para baixo, aqui já quase chegando na zona temperada do sul, ela é um pouco mais fria, tá certo? Porque ela é tipo que aí
ela já está chegando mais próximo das zonas temperadas, entendeu, Davi? Então, assim, pro lado do Nordeste, a gente tem muito mais calor, porque a gente está praticamente totalmente dentro da zona tropical, tá certo? Vocês vão ver já já no mapa. Tá aqui as zonas climáticas, eu coloquei aqui esse slide para vocês. Essas zonas branquinhas aqui é as zonas polares, tá? A Ártica, a zona polar ártica, a zona polar antártica, norte e sul. Mas essas duas aqui, azulzinhas, são as zonas temperadas norte e as zonas temperadas sul. Observe que os trópicos, eles fazem parte, ó, eles dividem junto com os circumpolares essa zona temperada. E aí a gente tem a zona tropical, que é a mais amarelinha, onde a gente recebe maior incidência de raios solares, tá ok? Aqui como eu separei para vocês, vocês observem que nas extremidades do planeta a gente tem essa cor azulada, né, roxinha, que é indicando frio, muito mais frio nessas regiões. Essa parte amareladinha aqui, que já é um pouco quente, um pouco fria, então ela é temperada. E aqui no meio, muito vermelho, que é um índice de calor, tá? Aqui nessa região aqui mais avermelhada é onde a gente recebe uma maior incidência de luz solar. O continente, nosso continente está bem aqui, né? Bem aqui, mais ou menos, nós temos o Brasil. Então, você percebe que a gente está quase todo aqui na zona tropical, tá? Por isso que a gente recebe bastante calor. Deu para entender essa parte, né? Dos climas, das zonas tropicais. Agora a gente vai entrar nesse assunto bem aqui, da página 56 de vocês. Eu sei. Isso daí é por causa que, às vezes, quando aqui tá de dia, em Tóquio tá de noite. Enquanto aqui tá de noite, lá tá de dia. Mas tu sabia que só aqui no Brasil a gente tem 4 fusos horários? Sabia disso? Aí já não sei, não. Isso que eu vou explicar para vocês. Então, os fusos Eu horários, sei. vocês estão olhando aí o relógio, que eu coloquei essa imagem para vocês. Observem que esses horários aí, eles são diferenciados, né? Cada um está dentro de um horário. Tá? Por exemplo, enquanto aqui está dando 5h25, lá em Nova York ainda é 4h25. E lá em Paris já é 10h25. E em Tóquio já é 5h25. É 10 da noite? Eu acredito que sim, né? Teríamos que ver. Por exemplo, Brasília e Tóquio. Vocês percebem que é o mesmo horário, né? Então, vamos imaginar que aqui em Brasília seja 5h25 da tarde. Lá em Tóquio já é 5h25 da manhã, tá? Por conta da rotação da Terra. E aqui nós temos os demais horários. Vocês vão entender isso tudinho agora. Professora, então, o que são os fusos horários? Muito bem. Na época das navegações, né, os comércios, o globo estava começando a se conhecer, né? Muita gente já conhecia o planeta quase todo, já tinham estudado o planeta, já sabiam onde estavam os continentes. Só que aí eles perceberam que as horas não batiam de um lugar com o outro na hora de fazer as transações comerciais, da entrega de mercadorias. As mercadorias não chegavam no horário que era marcado por conta de tudo isso do nosso planeta, da radiação solar, de hora a gente está de dia, hora a gente está de noite, numa parte da Terra a gente está de dia, na outra parte está de noite. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram criar fusos horários. Tá? Para que isso, professor? Eles tinham que ter... para furar os horários. Em cada lugar. Que hora o sol ia se pôr, por exemplo, em Tóquio? Que hora o sol se põe no Brasil? É a mesma hora? Não, não é a mesma hora. Então, vamos organizar esse horário. Lá nos Estados Unidos,
o sol se põe um pouquinho mais, uma hora mais cedo. Aqui no Brasil, uma hora mais tarde. Então, eles tiveram que organizar as horas. Então, essa organização de horas nós chamamos de fuso horário. Fuso horário, que é um horário para cada região. Então, o que eles fizeram? Eles descobriram que a Terra ela faz um movimento de 15 graus, ou seja, de 60 minutos, que equivale a uma hora. 60 minutos equivale a uma hora. Então, o que eles fizeram? Bom, se a Terra faz um giro de uma hora e um giro completo dela é 24 horas, um giro completo dela é 24 horas, então eles dividiram o globo terrestre em 24 fusos horários, tá? Então, a gente tem uma hora diferenciada de outras aí. Aí você me pergunta, então qual é? Aí eles foram estudando e chegaram à conclusão de que o ponto de partida da hora seria bem aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Não é ele que divide os hemisférios em leste e oeste, não é? Que a gente falou? Então ele está no meio. Ele divide o hemisfério em leste e hemisfério oeste. Então, a hora iria partir dali, tá? Então, eles pegaram Londres, tá? Pegaram Londres, porque ela tá bem ali no meio, tá? Vocês podem observar bem que no mapa, eu tô mexendo o mouse aqui para vocês, Londres está bem aqui, ó. Então, eles pegaram Londres como horário de referência e começaram a calcular. Bem aqui na barra do planisfério tem os números, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, quem tiver dentro do fuso horário à direita de Londres, vai acrescentar uma hora a mais da hora de Londres, tá? Quem tiver 2 fusos horários, que é mais 2, vai acrescentar quantas horas? 2 horas. Quem tiver aqui, ó, vou mostrar o mouse aqui para vocês no amarelinho. Quem tiver 3 fusos horários de Londres, vai acrescentar 3 horas a mais do horário de Londres. E assim acontece do outro lado também, tá? Do lado da minha esquerda. Quem tá um fuso horário à esquerda de Londres vai diminuir uma hora. Ao invés de aumentar, ele vai diminuir. Quem tiver 2 fusos horários de Londres, vai também diminuir 2 horas. 2 horas, tá? Então, você pega a partida bem aí do meridiano de Greenwich, você tem como referência Londres, e aí você vai contando 12 horas para a esquerda, aumentando o fuso horário, e 12 horas para a esquerda, no caso, diminuindo o fuso horário. Para a direita vai se aumentando as horas e para a esquerda vai se diminuindo as horas, tá bom? Então, você percebe aí, professora, mas vamos entender. Observe que esses fusos horários, eles não seguem linha reta, né? Você percebe que essa linha lilazinha aí, essa linha roxinha, ela, em alguns lugares, ela abrange mais, ela abre, outros ela diminui. Isso aí é chamado de um horário permitido, porque imagine um continente ter, por exemplo, Japão, ele teria que ter 6 fusos horários. Então, para eles negociar. Tia, tá travando. Minha internet, não entendi. Minha internet tá um nojo. Vou fazer reclamação hoje. Tá, vocês percebem que a linha, tá, do fuso horário, ela não segue reta, não é verdade? Vocês estão percebendo? Ó, tá vendo que ela tem várias dobradas, vários cortes, até chegar lá embaixo? Pois é, esses cortes, eles é permitido pelo fuso horário. Tá travando de novo. Porque se não fosse assim, por exemplo, Tóquio
ele teria que ter aí uns 6 fusos horários, devido à região dele ser muito extensa ali no Japão, eles teriam que ter em média aí de Já 6 tá travando muito, eu não tô conseguindo entender nada. Tá cortando? Já tá, ó, tá igual um robô. Deixa